O que aconteceu com você? Capítulo 7, parte 1. Prudência pós-traumática. As crianças são resilientes, elas vão superar. Ouvi isso inúmeras vezes, em pé ao lado de um policial da cidade de Nova York, em frente aos escombros muito fumegantes de World Trade Center, acompanhando os socorristas em um apartamento manchado de sangue após um tiroteio testemunhado por 3 crianças pequenas, conversando com funcionários públicos depois de um ataque à mão armada em uma escola, como há tantos nos Estados Unidos. O refrão é sempre o mesmo. O bom é que as crianças são resilientes, elas vão ficar bem. Com frequência, usamos nossa fé na resiliência de outra pessoa como um escudo emocional. Assim, nos protegemos do desconforto, da confusão e da imprudência que sentimos perante o drama dela. É uma espécie de desvio do olhar. Ele preserva a nossa visão do mundo e permite que a nossa vida continue com o mínimo de perturbação. Testemunhamos esse processo quando o indivíduo sofre o impacto de um trauma ou de um luto. Com frequência, sua família, seus amigos e colegas de trabalho começam a orbitar um pouco mais longe, temendo a poderosa atração gravitacional da dor traumática. À medida que as visitas diminuem, as conversas ficam mais superficiais, as interações são mais breves e outras pessoas seguem com suas vidas. A pessoa enlutada ou traumatizada sente-se cada vez mais isolada e sozinha. O fundo do poço emocional não vem nas primeiras semanas após o acontecimento traumático. Nesse primeiro momento, a família, os amigos e a comunidade geralmente se mobilizam para oferecer apoio. As próprias reservas físicas e mentais da pessoa em luto também ajudam em geral pelo poder da dissociação. Embora a experiência de cada um seja diferente, depois de cerca de 6 meses, a pessoa chega ao fundo do poço e então você fica por lá, alternando reações a cada data especial, evocação ou oportunidade de se curar. Algumas pessoas subirão à superfície, outras se afogarão. Ninguém jamais será o mesmo. Vemos a mesma racionalização e evasão diante de um trauma em larga escala ou comunitário, guerra, fome, desastres naturais, tiroteios em escolas, o impacto transgeracional da escravidão. Os grupos privilegiados desviam o olhar da dor. Em face do racismo estrutural, dizemos: olhe tudo que eles já conquistaram. Confrontados com o genocídio cultural, eles precisam assimilar. Diante do trauma, não é o máximo que eles sejam resilientes? É fácil criar um outro. A noção de nós e eles está profundamente arraigada em nossa neurobiologia. É o que faz da conectividade uma faca de 2 gumes. Estamos fortemente vinculados ao nosso clã, mas não tanto a outros clãs. Competimos com eles por recursos limitados. Quando o trauma impacta um grupo ou uma comunidade, existe um epicentro, as pessoas mais impactadas pela perda e pela dor, e ocorre uma mobilização imediata de atenção, energia e recursos fluindo para esse epicentro. Muitos correm para ajudar, mas essa ajuda é frequentemente mal calculada, desorganizada e quase sempre ignora o que seja trauma. Milhares oferecem seu tempo nas primeiras semanas. 6 meses depois, ninguém mais se lembra. Depois do impulso inicial de ajudar, a intensidade da perda traumática começa a exaurir e acaba afastando as pessoas. Escolas ou cidades não querem ser identificadas como locais traumatizados, e sim como lugares florescentes. As pessoas se cansam de escutar sobre o trauma, querem falar sobre recuperação e esperança. É então que entram os esforços bem intencionados para fazer alguma coisa. Camisetas com slogans sobre força, ursinhos de pelúcia para as crianças ainda atordoadas, pais enlutados pela morte de um filho são homenageados em um jogo de futebol. Esses gestos generosos e desajeitados são partes do nosso empenho em ajudar a afastar nossa sensação de impotência. Na sequência do trauma, o mais difícil de entender é que nada, nem ninguém pode acabar com a dor. No entanto, é exatamente isso que ficamos desesperados por fazer, porque somos criaturas sociais, sujeitas a contágio emocional.
E quando estamos perto de pessoas que sofrem, nós também sofremos. Não queremos sofrer. É difícil estar em meio a vidas arruinadas e não sentir a desgraça. Tentar desfazer ou negar a dor dos outros, desviar o olhar, ajuda-nos a nos regularmos. Então, fazemos deduções arbitrárias sobre a resiliência inata das pessoas. Enunciamos declarações generalizadas que nos permitem marginalizar crianças traumatizadas. Tiramos nosso foco da tragédia, seguimos com nossas vidas dizendo a nós mesmos que elas ficarão bem. Mas, como as conversas entre mim e Oprah mostram o impacto do trauma não só simplesmente. Podemos ajudar uns aos outros a se recuperar, mas com frequência, deduções sobre resiliência e determinação nos cegam para a cura que nos conduz pelo doloroso caminho que leva à prudência. Dr. Perry. Oprah. Uma das coisas mais instigantes que você já me falou é que as crianças não nascem resilientes, nascem maleáveis. Poderia explicar a diferença? Dr. Perry. Se você pode pegar uma bolinha anti-estresse, apertá-la, curvá-la, colocar todo tipo de força nela e no final ela voltará ao seu formato original. Aquela bola anti-estresse é resiliente. É a esse tipo de resiliência que as pessoas se referem quando falam sobre as crianças serem resilientes após o trauma. Elas se permitem a ilusão de que uma criança poderia sofrer um estresse traumático e de algum modo, como num passe de mágica, não ser afetada, como se ela conseguisse voltar inalterada a seu nível anterior de saúde emocional, física, social e cognitiva. Como já discutimos ao longo de todo este livro, não é assim que funciona. Estamos sempre em transformação. Mudamos com todas as nossas experiências, boas e más. Isso acontece porque nosso cérebro é cambiante, maleável, e ele está sempre mudando. Pense em um cabide de metal. Digamos que você precise pescar alguma coisa que caiu num ralo. E o cabide é a sua melhor ferramenta. Você força para dobrá-lo da forma que quer. O cabide é maleável. Resolvido o problema, você pode tentar desamassá-lo até readquirir o formato original. Mas mesmo que você seja uma campeã em dobrar cabides, não conseguirá deixá-lo exatamente como ele era. Os pontos em que ele foi dobrado ficarão mais frágeis. E se você continuasse dobrando e desdobrando nos mesmos lugares, o cabide acabaria quebrando. Ora, já falamos sobre resiliência, e é verdade que tanto criança quanto adultos podem demonstrar resiliência, como dizemos na nossa área, diante de uma ameaça ou mesmo de um trauma. É possível demonstrar resiliência e, como dissemos, criar resiliência, mas não no sentido da bola anti-estresse. E não é uma característica automática da infância. A capacidade de voltar ao que era antes, após um trauma, é influenciada por muitos fatores, sobretudo a conectividade. Oprah. Ou seja, não importa a idade que a pessoa tenha, ninguém sai de um trauma incólume e é impossível voltar a ser o mesmo após o trauma? Dr. Perry. Até certo ponto, sim. No entanto, insisto para deixar claro. Usamos o conceito da resiliência na nossa área, mas se você analisar a nossa biologia depois de uma experiência traumática, bem a fundo, até a expressão genética, de algum modo, o trauma mudará qualquer pessoa. E essas mudanças estarão presentes mesmo que não resultem em algum problema aparente no cotidiano da pessoa, mesmo que ela demonstre resiliência. Uma criança pode continuar indo bem na escola, por exemplo, mas isso pode exigir mais energia e esforço, ou podemos descobrir que ela consegue retomar seu nível anterior de funcionamento emocional, mas mudanças no sistema neuroendócrino podem aumentar a probabilidade de desenvolver diabetes. Em essência, é isso que os estudos de experiências adversas na infância têm demonstrado. A adversidade impacta a criança em desenvolvimento. Ponto. Qual será esse impacto? Quando ele manifestará e como pode ser amortecido? Nem sempre podemos dizer, mas o trauma no desenvolvimento sempre influenciará nosso corpo e nosso cérebro. Oprah, o cérebro de uma criança traumatizada será diferente? Dr. Perry.
Nossas técnicas atuais de imagem do cérebro são muito sofisticadas, mas não a ponto de escanearmos determinada criança e afirmarmos com segurança, por exemplo, a baixa atividade no córtex pré-frontal se deve a abuso. O que realmente sabemos é o seguinte: se você comparar um grupo de crianças que não sofreram abuso com outro grupo que sofreu abusos semelhantes e em fases parecidas, haverá diferenças estatisticamente significativas no tamanho de algumas áreas do cérebro. Haverá também algumas diferenças nas conexões e na atividade, mas as complexidades do desenvolvimento, o cérebro e a natureza do trauma tornam os estudos de neuroimagens muito difíceis de interpretar. Oprah. Então, se você analisasse o cérebro de duas crianças de 3 anos, sendo que uma delas foi acolhida e amparada e a outra foi negligenciada e abusada, daria para ver a diferença? Dr. Perry. Repito que isso é muito complexo, mas se a negligência estivesse na categoria negligência total global, sim. Usando as técnicas certas de imagem, dá para ver diferenças, mas são muito difíceis de interpretar. Os verdadeiros e melhores indicadores de mudança no cérebro após trauma ou negligência são as mudanças funcionais. A criança está impulsiva ou desatenta. Tem problemas de fala e linguagem ou questões de motricidade fina? Está deprimida ou ansiosa? Tem dificuldade de aprendizagem? Consegue iniciar e manter relacionamentos saudáveis? Esses são indicadores muito melhores de mudança no cérebro do que os exames cerebrais. Agora, os exames cerebrais mostraram que cada um de nós tem um cérebro diferenciado, o que, considerando tudo o que dissemos até aqui, não é uma surpresa. E como cada um de nós tem um cérebro diferenciado, vivenciaremos estresse, desconforto e trauma de maneiras singulares. Duas pessoas que passaram pelo mesmo acontecimento traumático podem reagir e se recuperar de modos diferentes. Quando uma pessoa consegue se recuperar emocionalmente, voltando ao nível de funcionamento pré-trauma, referimos-nos a isso como uma demonstração de resiliência, e a capacidade de fazer isso é maleável. Em outras palavras, a capacidade de lidar com o estresse, com o desconforto e com o trauma é mutável, é algo que podemos ajudar a criar nas pessoas. Você pode fortalecer seu equipamento de enfrentamento e também torná-lo mais eficiente. Oprah. Quando eu era criança, usávamos o termo resistência. Não tínhamos uma palavra para o tipo de trauma que tanto afro-americanos sofriam. Então dizíamos que nós resistíamos. A igreja foi importante para o nosso enfrentamento. Resistíamos juntos. Dr. Perry, você identificou um aspecto central no desenvolvimento de resiliência. A conectividade com outras pessoas é a chave para se proteger de qualquer estressor atual e para curar traumas passados. Estar com pessoas presentes, solidárias e acolhedoras. Pertencimento. É claro que outros fatores também impactam a capacidade de uma pessoa demonstrar resiliência, alguns dos quais mais importantes estão a pessoa demonstrar resiliência e está relacionado com a sensibilidade dos sistemas de resposta ao estresse. Qualquer coisa que torne esses sentimentos mais reativos ou sensíveis a deixará mais vulnerável. Isso poderia incluir fatores genéticos, exposição intrauterina ao álcool, um histórico de problemas de apego ou trauma anterior. Mas voltemos ao começo da nossa conversa, às nossas redes regulatórias centrais. Elas compreendem um conjunto de redes neurais muito importantes que coletivamente chegam a todas as partes do corpo e do cérebro. Sabemos que quando esses sistemas estão bem organizados, flexíveis e fortes, somos capazes de lidar com quaisquer estressores. Também sabemos que desafios controláveis, previsíveis e moderados podem deixá-los ainda mais fortes. Com a prática, nossa capacidade de resposta ao estresse se expande. Assim, ao longo do crescimento, uma criança foi exposta a desafios previsíveis e moderados. Ela será capaz de demonstrar resiliência diante de uma dificuldade. Esse processo começa quando o recém-nascido está faminto, sedento ou com frio e o cuidador
atento e sintonizado, atende às suas necessidades. Mais tarde, ele engatinhará para longe da segurança dos pais e começará a explorar o mundo. Como isso é uma novidade, ativará sua resposta ao estresse, mas apenas de maneira moderada. Quando não suporta mais, o bebê engatinha de volta para sua base segura. Esse processo pode deixar o seguro, explorar o novo, voltar para o seguro. Se repetirá milhares de vezes quando ele começar a andar e enquanto for pequeno. Graças a esses pequenos desafios, ele se tornará capaz de demonstrar resiliência frente a um estresse inesperado. Todo desenvolvimento envolve estar exposto às novidades, o que, por sua vez, ativa nossa resposta ao estresse. Quando há uma estrutura relacional segura e estável, milhares de doses moderadas de estresse ajudam a criar capacidades flexíveis de resposta ao estresse. Todo início do ano escolar, quando a criança conhece os novos colegas e um novo professor e estuda outros conteúdos, proporciona estressores previsíveis e moderados. Fazer esportes, música, teatro e outras atividades gera mais oportunidades para o estresse controlado e previsível e ajuda a criar resiliência. E em meio a tudo isso, os relacionamentos são absolutamente fundamentais. Para o bebê, o relacionamento com os primeiros cuidadores é o alicerce para sua capacidade de relacionar-se no futuro. E no contexto de vínculos acolhedores e carinhoso que a criança pode encarar um desafio em nossa circunstância. Um adulto pode moldar, incentivar e oferecer uma mão amiga. A recompensa relacional, o sorriso, a palavra de incentivo, os cumprimentos pelo progresso durante e depois do desafio motiva a criança, o que leva à repetição e ao domínio. Uma criança sem esse apoio relacional não terá tanto sucesso no desenvolvimento. É realmente importante notar que o pai, a mãe, a professora ou o treinador solidário também ajuda a proporcionar a dosagem certa de desafio para a criança. Os estímulos deveriam se adequar ao estágio de desenvolvimento dela, porque metas impossíveis resultarão em fracasso. Não se pode esperar que uma criança que não aprendeu a multiplicar conheça a álgebra, ou que uma criança que acabou de aprender a escrever palavras redija parágrafos completos. É como na história de Caixinhos Dourados, tudo tem que estar na medida certa. Assim como o desafio não deve ser grande demais, ele também não deve ser fácil demais. Precisa ser novo o suficiente para tirar a criança da zona de conforto das experiências conhecidas e habilidades já dominadas. O desafio que cria resiliência tem que ser moderado e na medida certa. Encontrar a medida certa é uma questão importante, como crianças que sofreram trauma. Lembre-se, elas frequentemente vivem em persistente estado de medo, e o medo desativa áreas do córtex, a parte pensante do cérebro. Numa sala de aula, o que talvez pareça um desafio moderado e apropriado para o desenvolvimento de muitas crianças, pode exigir demais de uma criança com uma resposta sensibilizada ao estresse.